Em nosso estudo de hoje é a lição 11 do livro Justiça Divina, que tem por título Culpa e Reencarnação. Espíritos culpados somos quase todos. Julgávamos que o poder transitório entre os homens nos fosse conferido como sendo privilégio e imaginário merecimento, e usamo-lo por espada destruidora, aniquilando a alegria dos semelhantes. Contudo, renascemos nos últimos degraus da subalternidade, aprendendo quanto dói o cativeiro da humilhação. Acreditávamos que a moeda farta nos situasse a cavaleiro dos demandos de consciência. Entretanto, voltamos à arena terrestre em doloroso pauperismo, experimentando a miséria que infligimos aos outros. Admitimos que as vítimas de nossos erros deliberados se distanciassem para sempre de nós depois da morte. Mas tornamos a encontrá-las no lar, usando nomes familiares, no seio da parentela, onde nos cobram, às vezes com juros de mora, as dívidas de outro tempo, em suor do rosto, no sacrifício constante ou em sangue do coração, na forma de lágrimas. Supunhamos que os abusos do sexo nos constituíssem a razão de viver e corrompemos o coração de almas sensíveis e nobres com as quais nos harmonizávamos, vampirizando-lhes a existência. No entanto, regressamos ao mundo em corpos dilacerados ou deprimidos, exibindo as estranhas enfermidades ou as gravosas obsessões que criamos para nós mesmos, a estampar na apresentação pessoal a soma deplorável dos nossos desequilíbrios. Espíritos culpados somos quase todos. A perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem a perfeita misericórdia e abre-nos a todos, sem exceção, o serviço do bem que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejarmos, como recurso infalível de resgate, reajuste, burilamento e ascensão. Atendamos às boas obras quanto nos seja possível, cada migalha de bem que faça a luz contigo, clareando os que amas. E assim é porque, de conformidade com as leis divinas, o aperfeiçoamento do mundo depende do mundo, mas o aperfeiçoamento em nós mesmos depende de nós. É interessante, a gente está sempre fazendo a analogia do planeta Terra com uma escola. Mas a gente vai fazer uma observação aqui bem delicada. É o que acontece. O aluno que está aí no segundo ano do ensino fundamental e que tirou uma nota vermelha em matemática, você pode dizer que ele é culpado? Pode até dizer que ele é culpado se ele não tiver estudado, não tiver sido orientado pelos pais, tudo bem. Mas, na verdade, a gente chega a um ponto que a gente diz, não, na verdade, eles são imaturos ainda. Então, estão em fase de aprendizado. Mas hoje, por exemplo, a gente nem lembra qual foi a nossa nota naquele período, porque a gente sabe que a gente já foi aprovado mesmo e que aquilo era coisa tão pueril para os dias de hoje, né? Mas que na época era muito importante, como os nossos aprendizados de hoje também, né? Mas a gente não se sente culpado pela nota que a gente tirou, desde que a gente já foi aprovado e também já assimilou aquele aprendizado. Vamos fazer a comparação agora com a vida do espírito. A gente começa a nossa jornada e a gente também, por ignorância, ignorar as leis de Deus, a gente comete as nossas faltas. Só que as nossas faltas provocam dor e provocam sofrimento. Se provocou dor e provocou sofrimento, elas vão criar necessariamente um vínculo com a lei de causa e efeito. Mas vamos lembrar que Jesus fala no Evangelho que o reino dos céus é semelhante àquele credor que emprestou a quantia de R$1.000 para uma pessoa, encontrou meus R$1.000. Eu não tenho dinheiro agora. Falou, não, faz o seguinte, eu te perdoo. Aí aquela pessoa, quando vira a esquina, ele encontra um que ele tinha emprestado somente R$10. Eu quero meus R$10, eu não tenho como pagar. A pessoa pega pelo pescoço e vai quase para a agressão. Aí o credor vira a esquina, aquele dos 1.000, falei, peraí, cara, eu terminei de te perdoar 1.000, e tu está fazendo isso com ele porque ele não está te devendo R$10 só. Faz o seguinte, eu não perdoo coisa nenhuma, eu quero meus 1.000 e quero com juros. O que Jesus estava querendo dizer com isso na parábola? Ele estava querendo dizer que ele não quer exatamente que a gente pague 1.000, ele quer que a gente aprenda o correto. Aprender o correto, a gente vai ser provado, vai ser testado quantas vezes for para saber se o aprendizado está completo mesmo, e aprendeu, é bola para frente. Vamos traduzir isso em exemplos. Eu fui para uma guerra na encarnação passada e matei 50 pessoas. Gente, eu não vou ter que resgatar
reencarnar 50 vezes. Não, não é isso. Eu vou ter que aprender definitivamente que tirar a vida de alguém é errado. Porque aqui está sendo a oportunidade do espírito evoluir. Bandido bom não é bandido morto, como alguns querem dizer por aí. Bandido bom é bandido, seria ele preso mesmo, ele passando por um processo de readaptação e até de reflexão sobre o mal que ele praticou. Isso seria o correto, né? Então, a gente tem que começar a colocar na cabeça que quando a gente faz o mal às pessoas, a gente vai acabar tendo que resgatar dentro daquilo que a gente fez. Então, o Emmanuel, ele vem falar para a gente assim, é muito claro. E a gente vai entender por que o nosso mundo é um mundo de expiações e provas. A gente vive os extremos, a gente luta o tempo todo por justiça, mas a justiça, a gente não consegue aplicar a justiça de maneira equânime aqui nesse planeta, porque é um planeta de expiações e provas. É diferente. Lá na frente, quando a gente estiver mais aperfeiçoado, aí a justiça vai ser mais bem aplicada, mas aqui precisa ter um ambiente de miséria para aquele que foi rico e abusou no passado experimentar a miséria, e precisa ter um ambiente de riqueza para que aquele que está na miséria, que falava mal do rico o tempo todo, quando ele experimentar, vamos ver se vai usar agora bem o recurso que ele tanto desejava e tanto criticava que o outro tinha. Aí o primeiro exemplo foi esse. Depois ele fala que a gente, tinha o poder transitório, e quando teve o poder transitório, usou a espada destruidora. O que acontece? A gente vai agora para os últimos degraus da subalternidade, aprendendo quanto dói o cativeiro da humilhação. Agora que vem o exemplo da moeda também, que eu falei, do dinheiro. Então, poder e dinheiro. Todo poder que a gente tem aqui na Terra, seja ele assim ou seja maior, a gente vai prestar contas. O que você fez do talento que eu te dei? Igual tá aí a parábola dos talentos. Me deu 5, construí mais 5, beleza. Te dei 2, construí mais 2. Eu te dei 1, você enterrou. Então me deu de volta aqui, você não sabe investir. É isso que Jesus estava falando para a gente. Aí depois ele fala de autoridade, ele fala de dinheiro, ele fala que das vítimas, as nossas vítimas ficariam distantes para sempre da gente, vou matar a pessoa e nunca mais vou ver. Chega do outro lado da vida, a gente reencontra esses espíritos e daqui a pouco ainda reencontra também no mesmo laço de sangue, nos cobrando, às vezes, relacionamentos muito complicados que, se a gente pudesse pesquisar e a fundo qual é a gênese, a origem desses relacionamentos complicados, a gente vai ver que está sempre em um pré-relacionamento alguma coisa que foi traumático também lá atrás. Por isso que a gente instintivamente traz essa repulsa, essa coisa com a gente. Tem que trabalhar muito isso, trabalhar muito o perdão. A gente tem que começar a entender nas entrelinhas, gente. Por que será que nos 10 mandamentos colocou lá honrar pai e mãe? Porque não se honrava pai e mãe. Colocou como um dos mandamentos. Por que a gente tem uma família sempre difícil? Todo mundo tem família difícil. Por que fala não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7? Porque vai ter que perdoar. Senão não falaria aquilo. E por último ele vem falar ainda dos abusos do sexo também. Fala que em algumas encarnações a gente corrompeu o coração das almas sensíveis e nobres, a gente vampirizou a existência em busca dessas energias. E depois ele fala, daqui a pouco a gente regressa ao mundo em corpos dilacerados ou deprimidos, ou trazendo inibições, limitações nesse campo, limitações como frigidez, limitações como até a própria incapacidade de infertilidade, incapacidade de ter filho, ou exibindo estranhas enfermidades ou gravosas obsessões, as perseguições espirituais por conta do sentimento que a gente brincou das pessoas no passado. Ele vem falar para a gente, espíritos culpados somos quase todos, mas a justiça perfeita nunca se expressa sem a perfeita misericórdia e abre para todo mundo o serviço no bem, o resgate e o reajuste, de maneira que hoje eu gosto de passar isso para as pessoas. Eu não fujo das faltas que eu cometi nessa vida. Eu penso assim, eu sei muito bem quais são as faltas que eu pratiquei, assumo a responsabilidade de todas elas, até porque se você não quiser assumir, você está se iludindo. Você vai chegar do outro lado, você vai encontrar a realidade sua. E já vou, a partir de agora, tentar inibir, tentar reparar o mal que eu fiz e tentar nunca mais fazer isso daqui para frente. É isso que a gente, como espírita, deve colocar na cabeça e é nisso que consiste a nossa reforma íntima. Que Jesus nos abençoe hoje
e sempre.